Olá, pessoal. Meu nome é Evelyn e essa apresentação é referente à atividade avaliativa de metrologia da professora Tamires. E a gente vai explicar um pouco sobre a metodologia GDIT. Faço parte da equipe Metrolabs, que é formada por Evelyn, Edileuza, Isadora e Jefferson Vera. Quando a gente lê o texto, essas foram as palavras desconhecidas que a gente achou. Essas também, eu coloquei o termo delas na frente. E esse foi o mapa que a gente criou sobre a metodologia GDIT. E agora cada um vai apresentar a sua parte. Olá pessoal, eu sou o Jefferson Vera e irei falar sobre os objetivos do dimensionamento geométrico e tolerância. A pergunta é: qual o objetivo da metodologia Geometry Dimensioning and Tolerance, GDT? Para falarmos sobre os objetivos, vamos primeiro falar sobre a criação do método. O método GDT foi criado pelo engenheiro da Marinha Britânica, Stanley Parker, que trabalhava na criação de torpedos para a Marinha Britânica, lá pela década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial. Ele fez um teste com as peças cartadas pelo sistema de inspeção cartesiana e viu que as peças funcionavam perfeitamente bem. Então ele percebeu que ali havia um erro, onde os campos de tolerâncias deveriam ser circulares e não quadrados, como no sistema de inspeção cartesiana. Assim, ele criou o método GDT, que tem por objetivo estabelecer controles dimensionais com tolerâncias já pré-estabelecida no projeto, onde o não cumprimento das características do projeto irá resultar em desconformidade com as medidas do projeto, fazendo com que as peças não sejam intercambiáveis. E eu fico por aqui. See you next time, guys! Boa noite, eu me chamo Isadora. A minha pergunta é: o sistema GDT prevê uma real interpretação dos limites a serem considerados, pois respostas são definidas de acordo com a função a ser desempenhada pela peça tridimensional. A linguagem GDT consegue descrever, além do tamanho das peças, informações como posição e localização. E eu vou falar sobre a utilização e benefícios da metodologia GDIT. Então, a pergunta é a seguinte: quando podemos usar a metodologia GDIT e quais são seus benefícios? Então, você utiliza essa metodologia quando você necessita de uma técnica clara e precisa de referências e coordenadas para você ter uma interpretação correta e fabricação e a inspeção da peça. E também pela peça ter uma característica crítica para a funcionalidade e montagem dela. E essa metodologia de DIT também serve para diminuir a quantidade de peças que elas são descartadas devido a erros de medição e no desenho, nas tolerâncias, nas cotagens. Então, essa metodologia também serve para diminuir essa quantidade de peças jogada fora. E também ela diminui a quantidade de alterações realizadas nos desenhos, como também o aumento da produtividade. Esse é um benefício da metodologia GDIT. Eu vou explicar sobre as divergências no resultado. Então, a minha pergunta é a seguinte: por que com tantos recursos tecnológicos e procedimentos usados para a medição, quando tem um produto e o cliente mede e o fornecedor mede, esses dois resultados têm uma divergência, têm uma diferença? Então, por que isso acontece? Uma possível causa que a gente pode citar é o conhecimento superficial das normas de especificação geométrica do produto e também a pouca experiência nas práticas de medição, né? Então, esses duas causas podem ocasionar, né, interpretações erradas das tolerâncias durante o desenvolvimento e a fase de produção do produto, né? E o que isso gera como problema, né? Ele gera um entendimento errado na cotagem e também você vai ter dificuldade de analisar o desenho com um olhar mais crítico, né? Então, é essencial criar, né, definir estratégias de medição seguindo a metodologia de DIT para que esses erros sejam evitados, essas interpretações erradas possam ser evitadas, né? E no último tópico a gente tem qual a possível solução para
reduzir esse problema, né? Então, eu li um artigo de Vandeck Souza, o artigo dele se chama Deficiência da Metrologia Industrial no Brasil. E nesse artigo ele cita que qualificar o pessoal da metrologia em GDT é necessário, né? Até porque no Brasil esse tema é pouco abordado em curso técnico, na engenharia. Então, uma qualificação, um aprofundamento nesse tema é essencial. Integrar a engenharia com a metrologia, né? Quando você integra, a empresa integra a engenharia com a metrologia, ela vai potencializar a qualidade do produto e a eficiência do processo, né? E por último, a gente tem desenvolver, validar e padronizar as estratégias de medição para as tolerâncias do GDIT. Então, esses 3 tópicos são possíveis soluções para esse problema, para essas divergências no resultado, tá bom? É isso e eu agradeço a atenção de todos. Boa noite, pessoal. Meu nome é Edileuza e vou fazer minha apresentação da equipe Metrolabs. Professora doutora Tamires Nossa. Essa é a minha equipe e eu vou falar sobre GDT referente a uso e custo, né? Porque a pessoa precisa analisar bem em qual desses sistemas ele vai colocar na empresa, porque dependendo da peça, às vezes o custo sai mais em conta eu utilizar o CDIT, apesar de que o GDIT tem muito mais qualidade. Então, a minha pergunta foi, de que forma é feita a contratação de tal ferramenta e quais custos analisar para a utilização de um ou de outro? Primeiramente, faz-se uma reunião, né, com os departamentos necessários, a engenharia de projeto, qualidade, PCP, financeiro, logística, vendas, tudo isso sob a supervisão do diretor financeiro da empresa. Aí a gente vai e analisa a necessidade da obtenção do sistema, conferindo tudo junto aos departamentos envolvidos. Verifica-se os custos de produto, o custo de benefício de tal aquisição, confere-se se a caixa é suficiente para tal demanda e depois chega ao veredito final, que no caso nosso foi de adquirir o sistema GDT. Pois para a manufatura de mangueiras, que no caso seria a nossa empresa, de diversas espessuras e com diversas funcionalidades, o departamento envolvido apontou a necessidade de tal utilização, né? Aí eu digo também que eu pesquisei um artigo que foi do 36º Encontro Nacional de Engenharia de Produção, que ocorreu em João Pessoa, na Paraíba, dia 3 de outubro de 2016. Os pesquisadores foram Wanderson Henrique Stocco, Rogério Vieira dos Santos, André de Lima, Hamilton Fernando Torresan. O título do artigo é Qualidade Dimensional, Estudo e Aplicações do Sistema GDIT no Processo de Desenvolvimento de um Produto. Então, fez-se todos uma análise e, ao final da pesquisa, né, analisou-se que o GDIT, em relação ao CDIT, tinha 340 mil contra, né, o sistema CDIT. Então, o custo com o retrabalho, que é um custo alto, né, 340 mil ao ano, com, sei lá, algumas peças, não compensava eu pagar o sistema CDIT, que estava me dando muito trabalho. E o GDIT me faria uma economia de 340 mil. Então, a partir daí, dá-se de 20 para 360 mil. Seria o total do retrabalho no final de um ano. Um com o sistema CDIT, o outro com o sistema GDIT. Então, o gasto com retrabalho com o CDIT é 360 mil. O gasto de retrabalho com o GDIT, 20 mil. Então, o custo-benefício ainda compensa a utilização do sistema GDIT. Agradeço a todos, muito obrigada.